Oi, gente, vamos falar sobre embalagens hoje. Esse daqui já é conteúdo do segundo bimestre, tá? Então não vai cair na prova do primeiro bimestre, mas cai na prova do segundo bimestre. Claro que todo esse conteúdo vai ser revisado antes da prova, não se preocupem com relação a isso, porque, né, eu sei que está à distância e a gente vai revisar esses conteúdos para vocês lembrarem e relembrarem, porque eu sei que está sendo bastante conteúdo nesses últimos dias, certo? Bom, vamos falar então hoje sobre os objetivos das embalagens, né? Entrar nesse mundo das embalagens aí nas próximas aulas. De acordo com algumas definições aqui, a gente tem embalagens tendo diferentes objetivos, diferentes propósitos, dependendo de quem está falando delas. A Anvisa, ela diz que é o recipiente destinado a garantir as conservações, transporte e manuseio dos alimentos. A lei sobre as embalagens fala que a embalagem é a forma pela qual o alimento tenha sido acondicionado, guardado ou envasado. E o marketing diz que a embalagem ela serve para proteger o que vende. É a arte e ciência técnica de acondicionar o produto para que seja transportado, vendido e consumido. Ou seja, nós temos várias definições para o que é embalagem, para que elas servem, qual que é o objetivo que elas têm, certo? Então, resumindo, a gente tem que juntar tudo isso, porque embalagem não é uma definição ou outra, mas é tudo. Ela serve então para embalar um produto, para conter esse produto, para que a gente não saia com ele rolando por aí, né? Proteger esse produto contra choques físicos, contra alguma ação mecânica que possa vir a acometer esse alimento, conservar esse alimento por mais tempo, ela tem esse objetivo, né, de conservar esse alimento. Tem também o objetivo de facilitar o transporte, a gente conseguir carregar o alimento de forma fácil de um lado para outro e, claro, vender também. A embalagem ela está ali e ela é o primeiro contato da pessoa com o alimento, então ela sim serve também para vender. Então todas essas definições aqui, tanto da Anvisa quanto a lei das embalagens, quanto o marketing, estão corretas. Todas elas têm os objetivos em comum, né? Que são todos esses aqui. Embalar, conter, proteger, conservar, transportar e, claro, vender o produto. De acordo com a história, a própria natureza ela foi inventora das embalagens, né? O ovo tem a própria casca que embala aquele produto, conserva aquele produto. O milho tem várias camadas de casca que também protegem, que não deixam a umidade entrar lá dentro, que não deteriora o produto, que conserva ele por mais tempo. A noz tem aquela carapaça bem rígida que evita de entrar umidade, que evita de acontecer algum choque mecânico, protege a noz que está lá dentro. As ervilhas têm, né, elas, né, vêm embaladinhas já na vagem que elas estão contidas. Então, a própria natureza, ela já tem embalagens muito boas, com várias finalidades, né? Inclusive finalidades que a gente viu ali que tem objetivo comum. Claro que na natureza não tem objetivo de vender, mas tem sim objetivo de proteger, de a gente facilitar o transporte, de acondicionar, de conter. Então, todos esses objetivos a própria natureza já tem nas embalagens dela mesmo, né? É uma coisa bem interessante porque são muito eficientes. As embalagens que os alimentos já vêm, tipo a folha do milho, a casca da banana, a casca do ovo, são super eficientes porque elas foram designadas, tá? Então, é muito interessante a gente se inspirar, inclusive, no que a natureza já tem. O homem, ele passou então a usar outros tipos de produto para acondicionar, para proteger, para transportar seus alimentos. Folhas, por exemplo, de parreira, ele embalava os alimentos em folhas de parreira, usava couro, né, fazia sacolas de couro para transportar alimentos, para transportar água, usava bexiga de animais, acreditem, né, eles lavavam a bexiga e transportavam líquidos na bexiga do animal. Começaram a fazer instrumentos de cerâmica e vidro, né, para conter, por exemplo, vinho, por exemplo, utilizavam tecidos, né, madeira, caixas de madeira, baús, papel, né, com o passar dos tempos foi inventado o papel. O papel era muito utilizado antigamente para embalar até carne, as pessoas embalavam os produtos em jornal, muitas vezes, né? É um bom produto, a gente vai estudar um pouquinho sobre materiais de embalagem também. Alumínio, né, com o passar dos anos surgiram as latas de alumínio que são até hoje muito utilizadas para envasar
embalar vários tipos de alimento, e a gente chegou até o plástico, que é o mais moderno que a gente tem, e que a gente vai ter que começar a repensar o uso do plástico aí, porque ele deteriora muito devagar, né? Então, o homem ele veio criando ao longo dos anos vários tipos de métodos para envasar, embalar, transportar e, né, utilizar os alimentos de uma melhor maneira, né, usando materiais que ele conhecia ou que ele mesmo inventou. Com a necessidade de transporte e conservação a partir da Revolução Francesa, né, que as pessoas passaram a viver mais nas cidades e os alimentos eles tinham que ser transportados e durar mais tempo para que todo mundo tivesse acesso a essa alimentação, surgiram outros tipos de embalagem. Uma das que surgiram nesse tempo foram as latas, né? A partir do Nicolas Appert, e ele inventou o processo de apertização, onde ele envasava nas latas e pelo uso de calor, né, através de vapor, ele conseguia chegar uma certa temperatura dentro da lata que fazia aquele processo lá de redução logarítmica de sobreviventes. Então aqui a gente tem um exemplo de uma lata sofrendo a apertização. É o vapor que, através da transferência de calor por convecção e condução, atingem lá os pontos frios até que lá no meio da lata isso seja aquecido para que a gente tenha a redução ali de micro-organismos. Então aqui a embalagem já servia também como um método de conservação, porque só poderia ser feito isso nas embalagens em lata, certo? Então toda a lata ela passava por esse processo e isso ajudava a conservar mais os produtos enlatados nessa época aqui. Com o tempo, claro, foi evoluindo. Na Primeira Guerra Mundial, a gente tinha embalagens de consumo que substituíram o granel. Até a Primeira Guerra Mundial, tudo era vendido a granel. Você ia na loja, pegava lá a xicrazinha numa embalagem de papel e pesava e levava para casa. Então, até aqui, né, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas compravam mais a granel. A partir da Primeira Guerra Mundial, surgiram embalagens que tinham um propósito de proteger, conservar e transportar somente. Então a gente percebe que as embalagens, principalmente aquelas que foram criadas para o exército e depois foram para os mercados, elas eram assim, bem simples. Não tinha rótulo, não tinha marca, não tinha um design, era só com um único objetivo: proteger, conservar e transportar esses alimentos, né? Apesar de que eu acho essas embalagens aqui muito bonitas, né? Simples, neutro, né? Tem o que precisa ter, as informações ali. Era muito interessante de ver como que ela surgiu para ver como a gente está hoje, né? Que hoje tem rótulo, tem muitas informações que a gente pode tirar das embalagens, que nessa época aqui da Primeira Guerra não existiam. Era tudo muito mais simples, né? Apesar de ser uma coisa muito interessante também. Com a globalização, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente já teve uma evolução, né? Então, um dos objetivos das embalagens não era somente conter o produto e conservar, mas também vender e influenciar as pessoas que compram esse produto, né? Aí surge a propaganda. Então eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos como Bombril, Omo, Leite Moça, Cotonete, são todos produtos que, se você falar a marca, você sabe o produto que é, porque a marca se tornou o produto se tornou a marca. De tão forte que foi essa influência nas pessoas. Todo mundo fala Bombril, todo mundo chama cotonete de cotonete, mas são hastes flexíveis, mas é cotonete, né? Então isso daí mudou, né, bastante a visão que a gente tem das embalagens. E tudo isso, né, a gente chama Bombril de Bombril, cotonete de cotonete por conta da influência que tem até da propaganda que envolveu esses produtos. Aqui a gente percebe também a evolução, né, de uma marca, a Budweiser, que é essa marca de cerveja bem famosa no mundo todo. Olha como que ela começou, como era simples e depois como foi evoluindo até a gente ter o que a gente conhece hoje, com a coroazinha lá, que é uma coisa tão simbólica dessa marca, que até no lacre aqui veio uma coroa, né? Então, essa influência que teve começou a surgir a partir da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver agora então um pouquinho das funções das embalagens. Uma delas é conter.
conter o produto para facilitar estocagem, transporte e venda, né? Então aqui a gente tem embalagens de papelão, caixas de papelão, e elas servem para estocar o produto, para transportar o produto. Muitas vezes a própria caixa já serve como expositor de venda. Então, uma das funções da embalagem é conter produtos. A embalagem ela é desenhada, né? O design dela é feito para que ela estoque, contenha um produto. A outra função da embalagem é fazer uma barreira entre o alimento e o meio externo. Coloquei esse exemplo nessa foto aqui, que é o mesmo produto, um numa embalagem de papel e outro numa embalagem de plástico. Se a gente pensar, dependendo do produto que a gente tem aqui, aqui no caso eu acho que são batatinhas, né? Porque eu tô vendo aqui uns desenhos de batata. A gente tem batata numa embalagem de papel e uma batata numa embalagem de plástico. Qual será que protege mais? Será que o plástico protege mais que o papel protege mais que o plástico, né? Se a gente for pensar, o papel, ele não tem uma barreira à umidade e à gordura, por exemplo. Então, se a batata foi frita, a gordura com certeza vai vazar no papel e vai marcar o papel. Como consequência, o papel ele fica fraco e ele ainda permite a entrada de umidade dentro do produto, o que não é uma barreira muito boa. No caso aqui, na embalagem plástica, tem uma barreira da umidade, né? Tem uma barreira à gordura e vai estar protegendo melhor o meu alimento. Então, no caso da batata frita, claro que a embalagem plástica é muito melhor, que é o que a gente inclusive encontra no mercado. A gente não vê salgadinho frito sendo vendido no mercado em embalagem de papel. A gente vê ele sendo vendido em embalagens plásticas laminadas com metal, né? Então, essa é a função dessa embalagem, né? Fazer essa barreira entre o alimento e o meio externo. Informar. A função da embalagem também tem que informar ao consumidor o conteúdo, quanto de alimento tem ali, né? Peso líquido, por exemplo, e trazer também informações nutricionais. Então, a informação nutricional está aqui, se tem fibra, se não tem, se é enriquecido, se não é, todas essas informações a embalagem nos dá. Né? A gente pega o produto e fala, né? Ó, por exemplo, aqui, este produto não é iogurte, é uma informação nutricional, é uma informação ao consumidor que é importante ele saber. Alergênicos, contém leite, não contém glúten, né? Olha a diferença de uma legislação para outra. Isso daqui foi tirado, é a mesma foto, o mesmo produto, inclusive, só que um vem com muito mais informações do que o outro. Isso daqui foi quando a legislação foi mudada. Agora é obrigatório vir escrito se tem glúten, né? E em alimentos que são provenientes de leite, se contém leite ou se não contém leite, né? Então tem que ter essas informações aqui ao consumidor sobre alergênicos que podem causar alergia, né? Pode conter, por exemplo, traços de soja, leite, ovo, girassol, gergelim, trigo. Tudo isso daqui tem que vir descrito agora como informação adicional ao consumidor, né? Então, uma das funções da embalagem é também informar, trazer todas as informações necessárias para o produto. Vender, né? A embalagem precisa vender o meu produto. Então aqui eu trouxe um exemplo meio grotesco, se bem que eu gosto da tal da pipoteca, mas a diferença que uma embalagem pode fazer, né? Os dois produtos são pipocas assadas, né? Uma aqui é pipoca gourmet, a outra é uma pipoteca que a gente encontra em qualquer banquinha aí para vender, né? Qual que é a diferença? A embalagem, gente. Isso daqui, né, vende o produto. Eu posso cobrar mais caro, às vezes o produto nem é tão bom quanto esse daqui, mas só pela embalagem ser assim caprichada, ter esse apelo visual, a gente consegue cobrar mais caro e vender melhor o meu produto, né? Isso daqui chama muito mais a atenção de uma criança, por exemplo, do que isso daqui, né? Ó, essa imagem aqui não tem muita cor, é bem mais simples, essa daqui é bem colorida, tem sabores, né? Então, é diferente isso daqui, né? Se bem que essa aqui é bem gostosinha. Para que a gente escolhe? Como que a gente escolhe uma embalagem? Dependendo da finalidade dela, do requisito que ela tenha e da vida de prateleira que ela vai proporcionar ao meu produto. Com relação à finalidade, né, além das funções, ela tem que facilitar a distribuição e transporte, identificar o conteúdo, identificar o fabricante e o padrão de qualidade, atrair a atenção do consumidor, induzir a compra, instruir ao uso, informar sobre composição, valor nutritivo e outras características que se ache importante. E essa é a atividade que vocês vão fazer no fórum hoje. Vocês vão escolher 3 produtos e montar uma tabelinha.
Então a tabelinha ela vai ser essa daqui, né, com as finalidades aqui e 3 colunas aqui com os produtos. Eu fiz aqui um exemplo do molho de tomate, eu quero que vocês peguem mais 2 aqui, além, né? Então eu quero que vocês peguem 3 produtos e descrevam para mim se tem as finalidades aqui. Então o molho de tomate que eu peguei tem a finalidade de proteger. Protege? Protege. Facilita o transporte? Facilita o transporte. A distribuição? Sim. Identifica a qualidade e quantidade? Sim. Atrai o consumidor? Sim. Induz a compra? Não acho que induz a compra, porque a embalagem ela está muito simples, é igual todas as outras, não tem nada extra que induz a compra. Então eu coloquei não. Instrui quanto ao uso? Sim, tem uma receitinha lá atrás, diz como é que usa e tal, é interessante. Informa quanto à nutrição? Não informava nada sobre a nutrição, só dava tabela de informação nutricional e ingredientes, não dizia nada extra, nada além disso daí. Não falava sobre alergênicos também na embalagem que eu peguei, então eu coloquei não. Informa sobre as características do alimento? Não. Não informa sobre nenhum tipo de característica essencial assim que eu precisa saber. Então, eu achei que não dizia sobre as informações das características do alimento. Então eu quero que vocês façam esse exercício para vocês estudarem um pouco e praticarem as finalidades das embalagens, certo? Aí vocês fazem essa tabelinha e postam lá no fórum. Quanto com relação aos requisitos, né? Então a gente escolhe a embalagem pelos requisitos. Um dos requisitos é que ela seja atóxica. Ela não pode gerar nem transmitir nenhum tipo de toxina para o meu alimento. Então, um exemplo aqui de embalagem atóxica é as embalagens plásticas que são BPA free. Então nós já falamos um pouquinho sobre o bisfenol A, sobre quando a gente aquece embalagens plásticas no micro-ondas, né? Bisfenol A é um proveniente, é uma toxina que sai dos polímeros aqui quando aquecidos ou quando expostos, né? Quando o alimento fica em contato por muito tempo com o plástico, pode ser que libere BPA. As embalagens BPA free não têm esse composto, apesar de terem outros que podem se soltar, mas o BPA é o que foi estudado recentemente que dizia ser tóxico, que a gente acumula no organismo e pode causar vários efeitos aí no nosso organismo. Então, ser atóxico é uma vantagem. Embalagens BPA free são atóxicas, né? Então, é, um dos objetivos é, né, para escolher a embalagem é que ela não tenha nenhum tipo de toxina e não intoxique as pessoas. O outro é da proteção sanitária. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, essas embalagens de isopor que a gente vai no mercado e compra carne de todos os tipos. Tem frango, tem carne suína, tem carne moída, carne bovina, linguiça, tudo, né, presunto, queijo, é tudo vendido nessas embalagens aqui. Será que elas dão a proteção sanitária suficiente para o produto? Acredito eu que sim. Primeiro porque elas são muito bem embaladas com esse plástico filme por cima, não entra em contato com nenhum tipo de agente insalubre, né, que vai causar alguma doença. Elas ficam refrigeradas, né, permite com que o transporte seja facilitado e não deixa nenhum tipo de contaminação acontecer. A gente consegue visualizar o produto ali dentro para ver se ele está ok, se não tem nenhuma mudança de coloração. Então, sim, né? Esse tipo de embalagem é uma boa proteção sanitária, a gente consegue ver o produto, consegue notar se tem alguma coisa diferente ou não. Então, um dos requisitos é dar essa proteção sanitária para produtos. Então, né, a gente escolhe a embalagem também porque ela protege o nosso produto. O outro requisito, proteger contra luz, umidade, gases e gordura. Então, um exemplo aqui eu dei para o leite em pó. O leite em pó ele não pode absorver luz, nem umidade, nem gases e muito menos oxidar a gordura. Então, a embalagem do leite em pó, ela é essa embalagem metalizada plástica multicamadas, né? Então, ela tem o metal lá dentro, tem um núcleo branco e tem uma cobertura selável, né? Plástica. Então, tem 3 camadas aqui nessa embalagem. Cada uma das camadas tem uma proteção contra alguma coisa. Então, o alumínio que está aqui nessa face metalizada protege contra a luz. O plástico que está aqui no meio protege contra a umidade, né? O plástico e a gordura, o plástico e o alumínio protegem contra a gordura e não escapa gás. Então ele tem uma barreira contra tudo que eu preciso proteger este leite em pó. Então, um dos requisitos para a escolha depende do produto também, né? Esse produto precisa dessas proteções, tem produtos que não precisam. Então, se eu preciso proteger, eu preciso escolher a embalagem que proteja o meu alimento contra essas coisas aqui. Outra escolha, existem impactos físicos. Eu tenho que escolher uma embalagem que proteja, né, o meu alimento de algum impacto físico. Então a Ruffles, ó,
Essa daqui é uma propaganda da própria Ruffles. Ela diz 10% para mim, 20% daqueles me dá um pouquinho e o resto, 70%, é ar. Realmente é assim para resistir a esses impactos físicos, certo? Tem que ter o ar que eles colocam lá dentro, nitrogênio, que não reage com o alimento, mas infla o pacote para que as batatinhas venham de preferência todas inteiras. Ainda assim vem umas quebradas, né? Imagina se não tivesse o ar então, ia vir uma farofa no fim das contas. Então, esta embalagem aqui é boa porque ela resiste ao impacto físico. As caixinhas, embalagens plásticas, latas, todas elas têm uma certa resistência ao impacto físico. Então, é um requisito de escolha para as embalagens. Um outro, facilidade de abertura, né? Então tem as embalagens Easy Open ou abre fácil, né? Essas aqui, por exemplo, as latas que tem aquele lacre para abrir, essas aqui que você rasga aqui, ela já vira um pacotinho, fica fácil da gente pegar, né? Então, a facilidade de abertura é um outro requisito que a gente pode escolher a embalagem pela facilidade que ela tem de ser aberta, né? Então aqui tem até uma propaganda da Quatá sobre uma nova embalagem que eles estão utilizando que facilita muito, né, o dia a dia. Muito mais prático com o mesmo sabor e qualidade, certo? Então é um dos requisitos que a gente escolhe uma embalagem também. Limitação de tamanho e peso, todo mundo já deve ter visto isso daqui, ó, empilhamento máximo 4 caixas. Por quê? As embalagens, elas têm uma limitação de tamanho e de peso que elas conseguem suportar. As caixas, por exemplo, dependendo do que está ali, elas não suportam um peso muito grande, né? Não dá para empilhar 50 caixas, eu posso empilhar um máximo de caixas ali. Então, se eu quero empilhar mais caixas, eu preciso escolher uma embalagem que permita isso, certo? Então, um dos requisitos é quanto, né, eu quero limitar o tamanho e o peso que as caixas e embalagens podem carregar. Então, eu vou escolher a embalagem correta para isso daqui. Um outro requisito é que a embalagem seja reciclável. Hoje em dia, todas as embalagens elas têm que ser recicláveis, certo? Então, o papel é reciclável. Quando o papel já é reciclado, ele vem escrito papel reciclado, que também é reciclável. O alumínio, quando ele é reciclável, né, vem com o símbolo. O aço, quando é reciclável. O vidro. O lixo comum, muitas vezes ele já vem descrito que tem que ser jogado no lixo comum, vem com essa pessoinha jogando no lixo comum. Para fazer o descarte seletivo, muitas embalagens já vêm também com o descarte seletivo e o longa-vida, né, vem também com o selo lá que também é reciclável. A longa-vida inteira é reciclável. Então, é muito importante escolher embalagens que sejam recicláveis, certo? E não escolher embalagens que vão ter um uso só. Um outro requisito, viabilidade econômica, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, embalagens retornáveis, por exemplo, essas garrafas aqui, elas vêm com tampa, a gente pode reutilizar essa embalagem ou retornar essa embalagem para a própria empresa encher de novo, eu vou lá e pago menos pelo produto. Ou embalagens aqui, ó, cup free, não vem com copo, né? A gente toma direto na embalagem que depois já vira o papel. Então isso é econômico, economiza embalagem e consequentemente tem um lucro com relação a isso. Queijos, não precisa embalar em milhões de tipos de produto, né? Só um filme já é o suficiente. Então a viabilidade econômica é um requisito de escolha da embalagem também, né? O que que eu quero com essa embalagem? Será que realmente eu preciso cobrar tão caro assim, ou se eu fazer uma embalagem retornável, eu consigo uma melhor viabilidade econômica, certo? Um outro, um outro parâmetro de escolha da embalagem é a vida de prateleira, ou seja, a influência que isso tem no tempo em que o produto pode ser conservado. A gente perde a vida de prateleira a partir do momento que o produto se abre, né? Então, vem descrito a validade, né, nos produtos. Para produtos com validade inferior a 3 meses, vem escrito o dia e o mês. E para superior a 3 meses, vem o mês e o ano, né? Essas informações que vêm na embalagem são para todo mundo. Para o consumidor, para o produtor e para o distribuidor. Todo mundo precisa saber as validades aqui que tem nos produtos, certo? Como que é determinada a vida de prateleira? É um estudo cinético. Então, num determinado tempo, quanto se deteriora? Tem o clássico e tem o acelerado. O estudo clássico é eu pegar o meu produto embalado e deixar ele na temperatura ambiente e no decorrer de um tempo, dos meses que vão se passando, e fazendo as análises físico-químicas, sensoriais e microbiológicas para eu saber como que está a qualidade do meu produto. O outro tipo é o acelerado, onde eu pego o meu produto embalado,
coloco numa estufa a uma certa temperatura para acelerar os processos de reação e aí sim eu faço uma curva de deterioração, faço análise físico-química, microbiológica e sensorial também e vejo até que ponto eu posso guardar esse produto, né? Tanto um quanto o outro são bem eficazes, são processos caros para se fazer, mas todo produto precisa passar por esse tipo de estudo, né? Que é o estudo de vida de prateleira, certo? Nós vamos continuar essa aula lá no Zoom, na live, certo? Eu vou fazer uma live para falar sobre as novas tendências, ok, gente? Então nos vemos lá no Zoom daqui a pouquinho.